Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no curso do UPM e vamos conversar aqui sobre teorias motivacionais, ok? Esse tema é um tema extremamente interessante, eu considero ele muito relevante e gosto de estudar essa temática. E para o exame PMP especificamente, a gente precisa compreender algumas teorias, alguns teóricos associados com essa questão de motivação, qual que é a visão deles de motivação, de forma com que nós possamos resolver algumas questões que nos aparecem no exame PMP e CAPM, tudo bem? Então vamos lá, eu quero abrir um mapa mental aqui para mostrar para vocês algumas dessas características, quem são esses teóricos e quais são as teorias que eles defendem e as características associadas com essas teorias. Vamos lá então. Pessoal, dentro da área de recursos humanos, que é uma, digamos, né, é uma sub-área da área de conhecimento de recursos, ok? Nós temos aí algumas teorias motivacionais e aqui eu tenho o nome dos principais teóricos que são citados nos exames PMP e CAPM. Eu tenho o Herzberg, tenho o Maslow, que é muito conhecido, provavelmente você já ouviu falar do Maslow, né? O McGregor e o McClelland. Eu queria então trazer algumas informações relativas a cada um desses teóricos. O primeiro deles, o Herzberg, né? E ele defende a teoria da higiene e motivação, ou, né, outro nome dado a essa teoria é teoria dos dois fatores. Vamos entender um pouco mais o que seria teoria higiene e motivação ou teoria dos dois fatores. Primeiro, ela é dividida em duas categorias, né, de fatores higiênicos e motivação. E os fatores higiênicos, eles dizem o seguinte, que a melhoria desses fatores não aumenta a motivação, mas a sua deficiência causa desmotivação. Então, vamos pensar um pouquinho em relação a esses fatores higiênicos, né? Primeiro, quando a gente afirma que a melhoria desses fatores não aumenta a motivação, mas a deficiência causa desmotivação, vamos pensar, né? Será que eu aumento a motivação das pessoas melhorando condições de trabalho? Aumentando o salário das pessoas? Né? Esses fatores, né, segundo a teoria do Herzberg, não motivam, mas a deficiência deles causam desmotivação. Você colocar pessoas para trabalhar num ambiente insalubre, quente, úmido, desagradável, isso vai causar desmotivação. Mas o fato de você instalar um ar-condicionado, você colocar um ambiente mais limpo, mais clean, digamos assim, né, para as pessoas trabalharem, isso não necessariamente vai motivar as pessoas. A mesma visão é em relação a salário. Aumentar salário das pessoas não motiva, mas remunerar as pessoas equivocadamente, abaixo, né, da média salarial, atrasar salários, isso causa desmotivação, ok? Essa é a visão do Herzberg. Não me crucifiquem, por favor, né? Porque algumas pessoas acham assim, elas podem comentar, aumenta meu salário que eu vou ficar super motivado. Eu concordo, eu também ficaria motivado. Mas por quanto tempo você ficaria motivado? Uma semana? 2? Um mês? Será que você vai conseguir manter o mesmo desempenho? Um desempenho melhor a partir do momento que você recebeu um aumento de salário? Então essa é uma reflexão que nos cabe fazer, ok? Já em relação à motivação, nós temos o seguinte, o que realmente motiva as pessoas, né, é possibilidade de crescimento, oportunidade de aprender, desafios no trabalho, responsabilidade, reconhecimento. Então, quando você reconhece pessoas, você dá mais responsabilidade para elas, você cria oportunidades de aprendizado, desafios para que elas possam responder, para que elas possam resolver. Isso são fatores que realmente causam motivação, que vai fazer com que a equipe esteja alerta, empenhada em fazer o melhor trabalho possível. Na visão então do Herzberg, esses fatores eles motivam as pessoas. Ao passo que salário, condições de trabalho, benefícios, isso não motiva, mas a deficiência deles
causa desmotivação. Bom, eu vou esconder aqui as informações do Herzberg, né? E agora eu quero falar do Maslow, que é o mais famoso aqui no meio, né, dessas teorias motivacionais. Provavelmente você já ouviu falar dele. Ele é o responsável pela tal pirâmide de Maslow, também conhecida como hierarquia das necessidades. E essa hierarquia, ela envolve um entendimento de que as pessoas elas se encaixam em algum nível dessa pirâmide. Ou elas estão mais preocupadas em questões de necessidades fisiológicas, estão na base da pirâmide, ou elas estão num nível acima buscando necessidade de segurança, ou então mais acima necessidades sociais, ou então necessidade de autoestima e lá no topo da pirâmide necessidade de autorrealização. O que essa teoria defende basicamente, né? Ela fala que para motivar uma pessoa é necessário saber em qual nível da pirâmide a pessoa se encontra. E aí sim, uma vez que você sabendo, por exemplo, que uma pessoa está no nível de necessidades sociais, por exemplo, você vai trabalhar aspectos que vão explorar este nível de necessidades sociais, ou então você vai trabalhar aspectos que vão permitir com que ela migre para um nível acima, né, necessidade de autoestima, onde você vai conseguir trabalhar aspectos de motivação junto a essa pessoa. Jamais a gente vai orientar, por exemplo, esforços no sentido de atender a níveis básicos da pirâmide, níveis mais baixos da pirâmide. Então eu registrei essas informações aqui apenas para poder enfatizar com vocês o seguinte: para motivar é preciso saber qual nível que a pessoa está e criar opções para manter no nível ou mirar no nível acima. Então, um conceito importante sobre Maslow que nós temos que estar cientes em relação ao exame PMP e CAPM dessas características, né? Que para motivar as pessoas a gente tem que promover ações para manter o nível ou mirar no nível acima, ok? Continuando aqui então os nossos teóricos de motivação, nós temos também um famoso chamado McGregor, né? E o McGregor ele traz para nós a tal da teoria X e a teoria Y. O que seriam essas duas teorias? A teoria X, gente, ela defende o seguinte, que pessoas precisam de supervisão e são preguiçosas. Já a teoria Y, ela fala que pessoas comprometidas gostam de ter responsabilidades. Basicamente, segundo essa teoria, né, a teoria no caso de McGregor, as pessoas podem ser classificadas ou no grupo X ou no grupo Y. Se elas forem classificadas no grupo X, isso significa que são pessoas normalmente preguiçosas, que não gostam de trabalhar, que requer supervisão constante, é necessário ter um chefe ali cobrando delas o que elas precisam fazer. É aquele tipo de pessoa que se o chefe não aparece, ela não trabalha, ela enrola, né? Enfim, são pessoas mais difíceis de lidar nesse sentido, né? Em relação à produtividade. Tem que ter alguém cobrando em cima lá. Já pessoas pertencentes ao grupo Y são pessoas que gostam do trabalho, que não requerem supervisão constante. São pessoas, por exemplo, mais apropriadas para trabalhar com equipes virtuais, onde muitas vezes você não tem ali um chefe o tempo todo cobrando o que você precisa fazer em relação ao trabalho, né? E aí, portanto, né, as pessoas elas fazem o trabalho naturalmente porque gostam, porque elas têm responsabilidade em relação ao trabalho, elas efetuam as entregas pelas quais elas são contratadas nesse sentido. O outro aspecto peculiar que eu queria chamar a atenção, por exemplo, em relação a equipes ágeis, a gente tem um conceito que as equipes ágeis devem ser formadas por equipes autogerenciáveis, pessoas que sejam capazes de se gerenciar, que não necessariamente precisam da presença constante de um chefe. Logo, essas pessoas automaticamente pertencem justamente ao grupo da teoria Y, ok? Então, esse aspecto importante relativo a esses dois grupos, né? Teoria X, teoria Y associada com McGregor. E vamos aqui, então, ver um pouco mais, né, sobre o McClelland, também é muito conhecido neste meio. E o McClelland traz a teoria da realização ou teoria das necessidades adquiridas, são dois nomes para se referenciar à mesma teoria do McClelland, ok?
E essa teoria dele, basicamente, né, é uma tentativa de resumir um pouco a visão de Maslow, e esse resumo se divide em 3 etapas, né? Ou as pessoas estão buscando realização, ou poder, ou afiliação. Abrindo então esses tópicos aqui, realização, poder e afiliação, nós temos que, em relação à realização, são pessoas que buscam alcançar um objetivo e ser bem-sucedidas, né, no que fazem. Já em relação a poder, nós temos aí o desejo de influenciar o comportamento de outras pessoas. Então, isso são fatores que motivam pessoas, as pessoas em determinados trabalhos, né? E já em realização, como mencionei, alcançar um objetivo e ser bem-sucedido. E em relação à afiliação, elas querem pertencer a um grupo, né? Um relacionamento orientado, fazer parte de algum grupo nesse sentido. Ok? Essa é a visão relacionada com a teoria de McClelland, né, dentro das teorias motivacionais, né, os nossos teóricos. Para o exame PMP, eu vou abrir aqui. É importante que você saiba relacionar teórico com teoria. Então, essa teoria que se refere a Herzberg, certo? A teoria de Maslow, mais fácil de guardar, né? Hierarquia das necessidades e pirâmide de Maslow, ok? O McGregor, né, refere-se à teoria X e Y, e o McClelland refere-se à teoria da realização ou teoria das necessidades adquiridas, ok? Então é importante fazer essa relação com as teorias e entender, né, os aspectos-chave associados com cada uma dessas teorias quando nós vamos, por exemplo, lidar com equipes dentro do projeto. Vou citar um exemplo, né? A gente pode ter alguma questão no exame PMP ou CFM que fala o seguinte, que uma determinada pessoa está executando determinada tarefa, não está muito satisfeita e o gerente de projetos resolve aumentar o salário dela, né? E depois percebe que isso não foi efetivo. Isso está relacionado com qual teoria? Essa questão do aumento de salário que não foi efetivo, né, na motivação, no ganho de motivação da pessoa para poder executar determinada tarefa, isso se refere aos fatores higiênicos presentes lá na teoria do Herzberg, ok? Então são situações associadas como essa, por exemplo, em que vão ali testar o teu conhecimento se você sabe quais são as teorias, os teóricos, em que situações que ela podem se aplicar dentro dos projetos. A gente vai ter a oportunidade de fazer simulados associados com essa temática. E é isso aí, né? A gente se vê na próxima aula. Até mais, então.